O Zaidan, hoje teve um papo aqui na Rádio Bandeirantes bem interessante com o interventor na segurança pública do Distrito Federal, que afirmou, o Ricardo Capelli, que Anderson Torre, o ex-secretário, sabotou a defesa da capital do país. O Capelli declarou que os ataques foram planejados para o dia 8 de janeiro, uma semana após a posse do presidente Lula, porque os bolsonaristas radicais tinham a informação de que houve um desmonte das equipes que estavam à frente da segurança de Brasília. A ação, segundo o Capelli, foi pensada para facilitar a aproximação dos grupos de manifestantes dos prédios dos três poderes. O governo federal foi, segundo ele, enganado por confiar em informações falsas repassadas por porta-vozes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele disse isso aqui. Dia 2, o seu Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele destituiu, naquela semana, todo o comando da Secretaria de Segurança. Você imagina o que é, na primeira semana do ano, você destituir todo o comando da Secretaria de Segurança. E afirma para o centro do governo, para o governador Ibanez e para o Ministério da Justiça que está tudo controlado. Ora, nós confiamos. Se 7 dias antes o governo do Distrito Federal garantiu uma operação exemplar de segurança no dia 1º, o que nos levava a crer que 7 dias depois nós teríamos motivos para desconfiar das informações que estavam sendo nos passadas. Então o que houve aqui foi uma operação estruturada, foi sabotagem. É no mínimo grave, né, a afirmação do Ricardo Capelli, né, Zaidan? É muito grave, não há dúvida. Agora, além de interventor, o Capelli, ele é linha direta ali do Flávio Dino, né? Ele trabalha com o Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já vem do Maranhão, já trabalhando com o Dino, né? Exato. Ele é escolha de confiança do Flávio Dino. E, de certa maneira, isso também é uma tentativa de responder as críticas que foram feitas, inclusive internamente, inclusive por gente muito próxima ao Lula, da reação ou da falta de reação, ou da reação tardia, ou da reação morosa, ou da perplexidade do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, não é? Então, basicamente, o que o Ministério tem respondido, não só o Flávio Dino, mas a estrutura toda, os que falam em nome do Flávio Dino, é que eles confiaram, como ficou claro aí. Eles fizeram um trabalho brilhante no dia 1º, então acreditamos que estava tudo bem. E que a responsabilidade é do governo do Distrito Federal, e que eles confiaram, né? Porque ontem surgiram várias informações, inclusive daquele senador, o Duval, de que no dia anterior o Ministério da Justiça foi informado de que havia risco, sim, de uma manifestação que poderia tornar-se um ato de vandalismo, um ato de terrorismo, como de fato aconteceu, né? Então, houve uma cobrança desse senador, ele mandou inclusive um documento formal ali ao Flávio Dino pedindo esclarecimentos, basicamente perguntando o que vocês fizeram com a informação. Todo mundo sabe que a ABIN, assim como ele citou que aconteceu na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, também a ABIN, ela estava e está ainda passando por um período de mudanças, né? Porque a ABIN, ela abriga ali cargos muito sensíveis, porque você está lidando com informação importante para o Estado, é basicamente uma agência de espionagem, né? Você sempre tem eufemismos para essas agências, inteligência, contra-inteligência, mas é espionagem, é informação. Qualquer país que se preze tem uma agência como essa, não dá para ficar sem uma agência como essa, até porque você tem espionagem internacional. Não tem, no Brasil não tem, tem. Todo mundo ficou sabendo, por exemplo, que os Estados Unidos espionavam diretamente as comunicações da Dilma Rousseff e da Angela Merkel na mesma ocasião, no período do Barack Obama. E hoje continuam fazendo isso. Ou alguém acha que pararam, né? A então, ponto do próprio ex-presidente ter pedido desculpas, né, Zaidan? Claro, você tem de ter contra-informação, inteligência, espionagem, isso é normal. Todo mundo tem. Agora, também eles teriam avisado, apesar dessa fase de transição, saindo vários, entrando vários, teria, segundo o Duval,
partido um aviso também da ABIN. O que o Ministério da Justiça fez com esses avisos? Então, basicamente, essa declaração, além de ser uma acusação direta ao secretário que foi exonerado, é também uma resposta. Olha, a gente confiou, tanto que ele falou, não, dia 1º eles foram exemplares, nós achamos que a coisa ia se repetir. E ao mesmo tempo, Ronald, fica a ideia de que, no mínimo, assim, com a melhor boa vontade, né, com a maior boa vontade, houve uma incompetência generalizada no governo do Distrito Federal. Agora, eu digo com a melhor vontade possível, porque não sabemos se foi só isso, né? Esse secretário, por exemplo, essas acusações, inclusive essa que ouvimos agora, elas vão além da negligência, da incompetência, da inanição, né? De certa forma, elas sugerem que o sujeito sabia e nada fez porque nada queria fazer, porque queria ver acontecer. É isso que tem de ser esclarecido. E também a situação do Ibanez Rocha. Eu já disse aqui, eu acho um absurdo que o Alexandre de Moraes afaste um governador, previamente, a priori, preventivamente, acho um absurdo, não vejo autoridade nele para isso. Governadores, se são julgados no STJ, não no STF, a não ser, claro, num caso específico que está com o Supremo. E, além disso, se houver a decisão de afastar o governador ou até de removê-lo definitivamente do cargo, essa decisão cabe à Câmara de Brasília, a Câmara do Distrito Federal, a Câmara Distrital. Ela tem esse poder autorizado pela Constituição para remover o governador. E essa decisão do Alexandre de Moraes, ela é mais do que atabalhoada. Ela fere um princípio constitucional, né? Quem dá essa autoridade ao Alexandre de Moraes de sair afastando governadores? O próximo será qual? Por qual motivo? Né? Mas, dito isso, o que aconteceu no Distrito Federal tem de ser esclarecido, porque foi só incompetência? A incompetência é indiscutível. Inanição, indiscutível. Negligência, indiscutível. Nada disso se discute. Isso está patente, está claro. A questão é saber se houve algo mais do que isso, se houve incentivo. Nível de sabotagem, como disse o Capelli, né? Sabotagem nunca é algo involuntário, né? Uhum. Agora, as informações que chegam de Brasília, Zaidan, dão conta que o presidente Lula não está incomodado, não ficou só incomodado com José Múcio, o incômodo é com Flávio Dino também, né? É com ambos. Ele não teve isso, claro, uma conversa de bastidor que jamais vai ser confirmada. Quer dizer, pode até ser, né? Em outro momento, não agora. Mas a incredulidade do presidente é com ambos os que deveriam ter, de alguma forma, estado à frente de um processo do qual eles deveriam ter feito parte. Não seriam os protagonistas da ação, porque dependia da ação da polícia, mas eu acho que o presidente esperava um pouco mais de ambos, né? Esperava principalmente na prevenção, para evitar que aquilo ocorresse. Agora, o que aconteceu posteriormente, o Flávio Dino ganhou alguns pontos que ele havia perdido, ele recuperou alguns pontos pela resposta que deu, inclusive ao elaborar a base legal para a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Isso partiu do Flávio Dino, tanto que o interventor é um cara do Flávio Dino. É um sujeito que ele levou pro posto, levou pro cargo e depois foi decisivo, o Flávio Dino, para que ele fosse escolhido o interventor no Distrito Federal para questões de segurança pública. Agora o Múcio nem isso, nem antes nem depois, né? Exato, nem antes nem depois, e está meio que na sombra nos últimos dias, né? Não se tornou protagonista de absolutamente nada ao longo dos últimos dias nas discussões, desde domingo, né? Na verdade, da noite de domingo, passando por toda a segunda-feira e hoje também. O Ricardo Capelli, ainda em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, falou a respeito do processo de investigação que passa pelos 1.500 detidos lá na capital federal. É claro que naquelas manifestações e da forma que aconteceu, a gente tinha de tudo, desde manifestantes que foram para ali expressar um sentimento de contrariedade com a situação política do Brasil,
mas você tinha muita gente ali orquestrada, muita gente ali tentando criar e tentando desestabilizar a democracia, o Estado Democrático de Direito. Tinha gente ali criminosa, criminosos que tentaram atacar a democracia. Todos estão sendo investigados, serão identificados e presos. Guardadas as proporções e sem querer fazer nenhuma comparação com o tipo de crime e tudo mais, tal, mas a gente sempre ouviu que para você combater o tráfico, que é uma fatia do crime em todo o Brasil, em todo o mundo, você tem que isolá-lo financeiramente, tirar a capacidade de faturamento. E nesse caso, se não encontrar os financiadores, porque obviamente havia financiadores para que tudo aquilo acontecesse, para ver o deslocamento, a manutenção dos QGs e tudo mais, tem que encontrar quem bancou. Acho que muito da investigação e dos depoimentos que estão sendo colhidos vão criar um caminho para se chegar nessas pessoas, né, Zaidan? O que já vazou dos depoimentos é que há confirmação, porque são grupos distintos, né? Uhum. Você tem o pessoal que já estava no Distrito Federal, alguns estavam há meses lá no acampamento, diante do quartel, etc. E aqueles que foram para o Distrito Federal. E esses que foram de ônibus e tal, é que em seus depoimentos falaram que sim, que houve promessa disso e daquilo, não apenas de garantir, porque o cara não vai só, você tem onde dormir, onde comer. Se ele não está afim de ir, ele não vai só por isso. Não é? Ele já está num lugar onde ele come e dorme. Então, se ele faz uma viagem longa, de ônibus, desconfortável, etc., talvez ou ele vai porque quer fazer, e aí ele tem a garantia de que não vai ter despesa, então ele pode fazer o que quer, ou então ele vai ter algum benefício. E quem deu esse benefício? Quem pagou a viagem, quem garantiu hospedagem de alguma maneira, né? Seja onde for, alimentação, etc. Claro. E quem financiou pode até argumentar que financiou um deslocamento para uma manifestação. Que não tem nada a ver com a parte do crime. Exato. É claro que esse é o argumento. Então, essa é uma investigação longa. Isso vai muito longe, isso vai depender de muitos depoimentos, de a polícia conseguir confrontar depoimentos, colocar um diante do outro, medir o que foi dito, o que aconteceu, porque como disse agora o secretário, o interventor, ele disse, ali havia criminosos, ou seja, ele não está dizendo que todos ali eram criminosos. Havia gente ali que foi para a esplanada para se manifestar. Independentemente do teor da manifestação, essa pessoa não necessariamente tem a ver com depredações, com invasão de prédio público, etc. E com ameaça direta à estrutura física do poder constituído. Agora, mas ao dizer isso, fica claro que você tende, principalmente entre aqueles que já foram identificados como participantes da quebradeira, de roubos, né, de pilhagem, de destruição de coisa pública, saber se se 2 disserem, 3 disserem, 20 disserem, numa multidão, você já tem uma informação sólida de que eles não foram lá e aí aconteceu. Eles foram lá para que aquilo acontecesse. O objetivo final era exatamente aquele. Essa é uma questão chave, não é? Você tem um grupo se manifestando e, de repente, alguém estoura a porta de vidro e todo mundo entra em catarse e você tem uma reação ali de massa. Isso acontece? Acontece. Mas pode ser também que a ideia já era essa. A ideia já fosse entrar, quebrar, para, dentro daquele delírio, provocar uma intervenção militar. Que foi a tese defendida ontem pelo Flávio Dino. Ele não disse que está certo disso, mas ele disse que tem convicção de que isso aconteceu pelas informações de que ele dispõe. E acho que esses depoimentos, ao fim, vão esclarecer. Vão esclarecer. Se você pega ali 20 depoimentos coincidentes, né, você já tem coisa muito sólida para determinar se quem financiou para uma manifestação ou financiou para que houvesse exatamente o que aconteceu numa tentativa, repito, delirante de levar as Forças Armadas a uma intervenção nacional, o que todo mundo que estava olhando à distância sabia, todo mundo com algum bom senso e alguma informação sabia, não iria acontecer.
Estava na cara que não iria acontecer. Agora, só uma coisa, né, Ronald? Palácio nenhum presidencial da Corte Suprema de qualquer país ou do Congresso Nacional de qualquer país não pode ficar dependendo de polícia local. Você tem de ter uma guarda permanente, específica e muito capaz. Não são dois caras ali, dois seguranças na porta. Não é uma boate. Com spray de pimenta na mão. Com spray de pimenta. Você tem de ter uma força estruturada e capaz de responder um ataque nesse tipo de prédio público. Por tudo que eles representam, esses prédios. Não é pelo prédio em si, não é nem por quem ocupa o prédio. É porque eles representam o poder popular. A estrutura física do poder popular está ali representada. Eles têm de ser guardados com eficiência. Você não pode entrar com aquela facilidade, mesmo considerando que houve uma grotesca incompetência do governo distrital, mas não dá para você deixar aqueles palácios ali tão facilmente acessíveis, né? Não tem como. E o resultado disso tudo, aí falando mais da parte patrimonial, e a gente já usou essas expressões ontem, tem a questão institucional, né, ferida, e a parte patrimonial, histórica e artística brutalmente ferida também. Hoje devemos ter agora à tarde um pronunciamento da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que deve falar um pouco sobre essa questão das obras de arte. Aliás, eu vi ontem alguns depoimentos de especialistas, porque o Palácio tem a estrutura do governo, tem os especialistas que cuidam, fazem a curadoria desse conjunto de obras artísticas. E também há dentro da estrutura até restauradores que fazem parte. Às vezes a gente fala... na estrutura do governo, e aí é de governo federal, estadual, municipal, tem até datilógrafo, né, Zaidan? A gente ouve falar que tem abre vaga para datilógrafo, para papiloscopista, claro, para ascensorista, tem tudo é coisa que é lá dos anos 70, anos 80 e tal, e que continuam existindo essas chancelas, essas nomenclaturas até hoje. Mas há pessoas, especialistas em recuperação de obras que fazem parte da estrutura do governo e que, segundo as informações, já estão trabalhando. E os detalhes dos furos nos quadros, dos furtos que aconteceram, de pedaços de obra que estava cada uma num canto, são estarrecedores, mas o trabalho já começou. E isso acho que a ministra, logo mais à tarde, vai falar um pouquinho sobre esse prejuízo incalculável que, ao que tudo indica, tomara que isso seja uma das coisas que essas detenções provoquem. Isso vai ser pago por quem realmente provocou aquilo tudo, Zaidan. Claro, claro. E aquele negócio, a cadeira, você compra outra, né? Agora o quadro não. O quadro não. Era aquele, né? O autor já não está aqui. Ele não pode produzir outro. Você vai haver algum tipo de recuperação? Óbvio que sim, mas jamais será o mesmo quadro, né? Jamais será.